Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Certamente bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia. Com essas palavras nós abrimos aqui os trabalhos nessa manhã de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. Queremos a cada dia reafirmar a nossa fé no braço do Onipotente, ter a certeza que mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos um Deus pessoal, amigo, que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda, que está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades. Quero pedir a Deus nessa manhã que nos tome nas suas mãos e conduza a nossa vida, que nós possamos receber o abraço e o amor do nosso Deus aonde nós nos encontramos nesse momento. Deixo com você também uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 32, onde a Bíblia diz o seguinte: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios capítulo 10, o verso 32. Aqueles que são justos buscam sabedoria vinda dos céus, e a sua vida acaba agradando a Deus. Mas aqueles que vivem para si mesmo de uma forma egoísta desagradam a Deus e acabam recebendo as consequências de viver uma vida egoísta. A cada dia nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 65, o versículo 1 e o versículo 2. A ti, ó Deus, confiança em louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Este é um salmo de Davi, mais um dele. Davi tinha o extremo desejo de poder estar na casa do Senhor e poder apresentar as suas ofertas e os seus sacrifícios ao Senhor. Ele queria poder mais uma vez estar em Jerusalém e cumprir todos os seus votos que ele tinha cumprido. No momento em que Davi construiu esse salmo, possivelmente ele estivesse fugitivo de Saul ou do seu filho Absalão, mas o seu coração já se regozijava no Senhor, porque ele sabia que o seu Deus lhe daria vitória. Mesmo sofrendo, mesmo distante de Jerusalém, ele tinha motivos para louvar, para agradecer e confiar e manter a esperança segura no braço do seu Deus. Neste salmo também, inúmeras vezes, Davi relembra quantas bênçãos Deus lhe concedeu. No mundo em que nós vivemos capitalista, há quantas pessoas que vivem em função de simplesmente se enriquecer. Mas Davi, mesmo sabendo que tinha adquirido muita riqueza, toda a riqueza que Davi recebeu, ele sabia que provinha das mãos do seu Salvador. Davi sabia de uma coisa: não é pelo fato de nós servirmos a Deus que Deus tem a obrigação de nos suprir com todas as coisas, mas aqueles que recebem as bênçãos de Deus sabem claramente de onde provém todas as bênçãos, sabem que diretamente tudo que temos provém das mãos do Criador. Nós encontramos claramente duas atitudes na vida do rei Davi. A primeira delas é uma vida de confiança em Deus. Ele não queria em momento algum perder a fé na esperança que o seu Deus poderia suprir todas as coisas. Mas uma segunda atitude é louvar, é agradecer, é expressar publicamente o quanto Deus tinha sido bom para com ele e para com a sua nação. Todas as pessoas que vivem nessa terra podem ter um desejo de prosperar, e isso não é ruim. O que se torna ruim é quando o desejo de prosperar se torna maior do que o desejo de estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor, servir ao Senhor, deve ser a primazia da nossa vida. Ele deve ser o primeiro, único e exclusiva razão de nós vivermos nessa terra. Davi também sabia de uma coisa: o Deus pelo qual ele se prostrava e adorava, que é o seu santo, esse Deus é criador de todas as coisas, é Ele que governa todo o universo, é Ele que nos supre todas as nossas necessidades. Portanto, se Ele é o nosso Criador, nós não podemos nos curvar diante de outros deuses. Salmo capítulo 65, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Todo hebreu
todo judeu, anualmente, no mínimo 3 vezes, aqueles que moravam longe de Jerusalém tinham uma obrigação sagrada, depois que completavam 12 anos de idade, de ir adorar no templo. Mas aqueles que moravam em Jerusalém, nas redondezas do templo, eles poderiam ir com mais frequência, ir à casa do Senhor, abrir seu coração e se encontrar com o seu Deus. Davi, nesse momento, falava do maior desejo do seu coração, que é estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor não era por causa dos sacrifícios, estar na casa do Senhor não era por causa da beleza do templo, estar na casa de Deus era porque Deus estava ali. Estando na presença do Senhor, ele sabia que todas as necessidades da sua alma, da sua vida, seriam supridas pelo Senhor. Davi tinha muitas razões para agradecer a Deus por todos os feitos que Deus tinha feito por ele, desde quando ele, pastor de ovelhas, foi Samuel à sua casa e Deus o escolheu para se tornar um príncipe entre o povo do Senhor, reinar em Israel. Depois, Davi sabia perfeitamente que a batalha com Golias era a mão do Senhor ao seu lado, a unção do Espírito que lhe concedeu a vitória. E não foi diferente todas as outras batalhas, todas as outras conquistas, todos os outros livramentos. Davi sabia que somente poderia estar ali regozijando se o Eterno estivesse lhe protegendo, lhe amparando. E eram as razões pelas quais motivava o seu coração a cada dia se voltar para o seu Deus, compor salmos, cantar hinos e estar na casa do Senhor. No versículo 9 nós podemos ver que havia também muitas outras razões para Davi agradecer a Deus. Deus não permitia que faltasse alimento na sua mesa. Deus fazia com que a colheita fosse farta e automaticamente toda a nação de Israel era abençoada pela fartura dos alimentos que Deus fazia com que nascesse do pó da terra. A pecuária, os animais se reproduziam de uma forma abundante. Toda a riqueza que eles colhiam, tanto no campo quanto na pecuária, era resultado da mão do Eterno conduzindo a sua vida. E ele, nesse instante, nesse salmo, reconhece que toda prosperidade conquistada não era obra da sua sabedoria, não era obra da sua administração, mas era resultado direto da mão do Eterno sobre ele e sobre o seu povo. É o Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra, que envia a chuva. É esse mesmo Deus criador que mantém o sol no devido tempo, para que a planta possa produzir os seus frutos e se desenvolver. É esse mesmo Deus que estabelece as estações do tempo sobre a terra. É esse mesmo Deus que mantém a nossa vida e a nossa saúde. É esse mesmo Deus que mantém o seu ar, o vento, para que possa suprir a nossa respiração. É esse mesmo Deus que fala conosco e que quer se relacionar conosco diariamente. É esse mesmo Deus que Davi tinha a alegria de se levantar pela manhã, abrir seu coração, se encontrar com ele e ser alimentado de todas as formas. Davi tinha plena consciência de uma coisa: o Deus que nós servimos é o Deus criador de todo o universo. É o Deus que criou todas as raças, é o Deus que ama a todos, independente se creem nele ou não. Deus ama a todos. O desejo desse Pai é salvar a todas as pessoas, mas Deus nos deu o direito de liberdade, o direito de escolha, e nós tomamos as nossas decisões. É claro que no futuro, cada um de nós teremos que arcar com as decisões tomadas nessa vida. Deus permite que o Espírito Santo, que é Deus, viva nessa terra. É Ele que trabalha no nosso coração. É Ele que trabalha no coração de todas as pessoas, quer elas sejam boas, quer elas sejam ruins, sejam pessoas que amem a Deus ou sejam pessoas que se considerem ateus e que não creiam em Deus. Mas mesmo assim, o mesmo Espírito que trabalha no coração dos cristãos, trabalha no coração de todas as pessoas que vivem nesse mundo. Esse Espírito respeita as nossas decisões. Esse Espírito quer nos salvar. O Espírito foi deixado aqui para nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros, para que nós possamos viver eternamente ao lado do Senhor. Mas Ele respeita a nossa liberdade, as decisões que nós tomamos. O Deus que Davi conhecia e é o Deus que nós servimos, Ele não tem pressa para punir o seu filho. Ele mesmo fala que não tem prazer na morte de ninguém. O desejo desse Deus é salvar todas as pessoas. É a razão pela qual Ele veio aqui a esse mundo na plenitude dos tempos, morreu morte de cruz, humilhante,
para dizer para todo o universo que nos ama e que o seu desejo é salvar a todas as pessoas. Ele mesmo, quando colocou os seus pés nessa terra, que se deparou com o seu amigo Lázaro que morreu, ele chorou, expressou a sua humanidade, expressou a sua dor, mas ele mesmo prometeu que um dia irá voltar aqui a esse mundo, não mais como um servo sofredor, mas com todo poder e glória, e ele um dia levará os seus filhos para viver com ele por toda a eternidade. Eu peço a Deus nessa manhã que cada um de nós que ouvimos a sua palavra, nós possamos permitir que ele seja o Senhor do nosso coração. Nos coloquemos em suas mãos, permitamos que ele conduza a nossa vida. Se nós fizermos isso, tenha certeza, muito em breve, quando o céu se abrir e ele voltar, nós nos encontraremos com ele, viveremos com ele e estaremos com ele por toda a eternidade. Querido Pai, em tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco ao nosso lado, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.